Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Laura Figueiredo. Boa tarde, Laura. Mais uma vez, a Provedoria da Justiça pede ao Ministério da Educação um ponto de situação sobre a publicação das notas dos exames nacionais. É o pedido anunciado hoje pela entidade liderada por Luísa Neto. Em comunicado, a Provedoria de Justiça adianta que pediu hoje ao Gabinete do Ministro da Educação, Ciência e Inovação um ponto de situação sobre o procedimento de publicação das notas dos exames, para além de querer também saber quais as medidas pensadas para contornar os problemas na segunda fase das provas. A Provedoria de Justiça salienta também que as circunstâncias e o contexto que envolvem a realização dos exames nacionais têm sido objeto de várias queixas, em particular por parte das famílias dos alunos. Entretanto, o Observador sabe que o Ministério da Educação convocou os representantes do Conselho de Escolas, das associações de diretores e dirigentes escolares para uma reunião esta tarde. Até agora ainda não foi revelado o que vai acontecer aos alunos que tiveram notas suspensas na divulgação dos resultados dos exames. E ao início da tarde, Laura, os diretores escolares davam conta de que as notas têm estado a ser atualizadas e de que o número de provas suspensas está agora a diminuir. O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas confirma que há várias escolas que têm estado a receber atualizações de notas que antes se encontravam suspensas. Filipe Lima admite que possa não ficar tudo resolvido hoje. Diz ainda assim que o Júri Nacional de Exames está a tentar diminuir o número de alunos nesta situação. Estão a enviar para as escolas outros ficheiros, talvez mais completos, onde esse número, de facto, do suspenso está a diminuir. Portanto, o que é que eu penso? Que o Júri Nacional de Exames está a corrigir em algumas situações e está a diminuir o número de suspenso que está em muitas pautas. O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas relembra também que há muitos alunos que podem ir à segunda fase sem saber ainda as classificações finais das provas. Quanto às notas dos exames nacionais de 9º ano que acabaram por não ser divulgadas ontem, tal como estava previsto, Filipe Lima diz que há a possibilidade de a segunda fase vir a ser adiada. E atenção que o que diz o comunicado que ontem nós recebemos nas escolas depois das 7, aliás, foi um comunicado antes das 7, não diz que é na segunda-feira, diz que é no início da semana. Então, o que eles dizem é que os ficheiros do 9º ano chegarão às escolas no início da semana. Nós, terça-feira, temos logo ali uma prova final de penso que é de português ou de matemática, não me recordo, mas temos ali logo uma prova final. Se calhar, eventualmente, essa prova final, que está agendada para terça-feira, vai ter que ser adiada. Declarações do presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas numa entrevista à Rádio Observador. E multiplicam-se as críticas dos partidos da oposição depois da Iniciativa Liberal e do PS, agora o PCP, que culpa o Primeiro-Ministro pelos problemas registados na correção dos exames nacionais e diz, Laura, que o Ministro da Educação revelou falta de coragem para fazer face aos problemas. Paulo Raimundo considera que muitas coisas estão por resolver, estima a existência de milhares de estudantes ainda com as notas suspensas. O secretário-geral do PCP nota também que no debate promovido pelo partido na sexta-feira na Assembleia da República, o Ministro da Educação conseguiu estar 40 minutos sem dizer nada e quando abriu a boca nada disse. São palavras de Paulo Raimundo que aponta que Fernando Alexandre não tem como justificar o injustificável. Na perspectiva do secretário-geral do Partido Comunista, na origem do problema verificado nos exames está a política do Governo do desmantelamento do Estado. Nota também que no Ministério da Educação foram dispensados mais de 500 profissionais, o que para Paulo Raimundo desorganizou toda a estrutura. Ainda hoje, a líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, acusava o Ministro da Educação de teimosia e incompetência. E do lado do Partido Socialista, José Luís Carneiro diz que Luís Montenegro é o principal responsável por estes problemas. O secretário-geral socialista diz que há apenas uma pessoa a responsabilizar pelo atraso no lançamento das notas dos exames, o primeiro-ministro, na medida em que, para José Luís Carneiro, o ministro da Educação não assume responsabilidades. Isto só tem um responsável,
O primeiro responsável por ter avançado de forma imprudente para este processo é o Primeiro-Ministro, na medida em que o Ministro da Educação não assume qualquer responsabilidade. Não o fez na Assembleia da República, não o fez no debate parlamentar e julgo que até por vezes parece cantar vitória com um processo que foi mal sucedido, mas pelo facto de conseguirmos chegar ao fim, o alívio é de tal ordem que parece que se chegou ao fim em condições. O líder do Partido Socialista, José Luís Carneiro, esta manhã em Faf, a dizer também que não rejeita uma comissão parlamentar de inquérito ao ministro Fernando Alexandre. E Laura, em Almada, as reservas de água atingem hoje os 40%, o número que já permite avaliar a redução dos cortes no abastecimento. A informação é avançada pelos serviços municipalizados de água e saneamento. Numa informação publicada no site, os SEMAS de Almada indicam que a reserva média é calculada com base nos níveis de armazenamento dos reservatórios do Alto do Índio, Sobreda, Raposo, Lazarim, Trafaria, Valcavala e Pragal. A escala de monitorização utilizada compreende 5 níveis, sendo agora registado o nível 3, amarelo, que compreende valores entre os 30% e os 50% de reservas de água. Ora, este nível implica a avaliação da situação e possível redução do número de horas de corte. Entretanto, os serviços municipalizados de água e saneamento anunciaram também que continuam a operação de apoio às instituições prioritárias através da distribuição de reservatórios de água com capacidade para 1000 litros. São destinados a reforçar a autonomia no abastecimento das entidades mais vulneráveis. Desde o início do mês que têm sido relatadas sucessivas falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na costa da Caparica, o que levou a autarquia a decretar situação de alerta. E na saúde, mais de 60% das vagas do concurso para médicos de família ficaram por preencher este ano. Ainda assim, o bastonário da Ordem dos Médicos considera que os números são positivos. Os dados da Administração Central do Sistema de Saúde, a que o observador teve acesso, dão conta desta subida. Foram colocados 273 médicos de família, mais 42 do que no ano passado. Ainda assim, não chegam para preencher as vagas necessárias. Carlos Cortes justifica as 60% das vagas que ficaram por preencher com o facto do número ter aumentado. Explica que, nesta altura, o mais importante é olhar para as vagas que foram preenchidas. Não podemos, pelo menos este ano, ver o número de vagas que ficaram por preencher. Aquilo que nós temos que olhar é para o número de vagas que foram preenchidas. E porquê? Porque este ano não é habitual todas as vagas, digamos, vagas carenciadas, vagas em locais onde há utentes sem médico de família, abriram. Portanto, foram colocadas à disposição, digamos, da escolha dos médicos de família. Porque os dados que nós temos neste momento é que este ano escolheram mais 42 médicos de família do que tinham escolhido no ano anterior. Ainda assim, o bastonário da Ordem dos Médicos afirma que o concurso não resolveu a falta destes especialistas no SNS. É um caminho, mas ainda é preciso fazer muito mais para tornar o Serviço Nacional de Saúde mais atrativo, nomeadamente valorizar a Medicina Geral e Familiar, a especialidade de Medicina Geral e Familiar. Declarações do bastonário da Ordem dos Médicos à Rádio Observador. Carlos Cortes saúda também a decisão do Ministério da Saúde de abrir mais vagas para médicos de família no SNS. E na atualidade internacional, Lara, falamos do Irão, que suspendeu os compromissos estabelecidos no memorando de entendimento com os Estados Unidos. Uma informação avançada pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, que diz que os Estados Unidos têm violado os compromissos do memorando e, por isso, o Irão vai agir da mesma forma. O governante admite que o Irão também não tem cumprido os compromissos estabelecidos, desde que Teherão tem estado ocupado a defender os interesses do país. Esta posição de suspensão surge na sequência da escalada de tensões no Médio Oriente entre Estados Unidos e Irão. As últimas 7 noites ficaram marcadas por ataques de ambos os lados. E no futebol, uma notícia de mercado: Francisco Trincão deixou o Sporting e é reforço do Al Ahly, da Arábia Saudita. A confirmação da transferência chega pelo clube saudita, que divulgou um vídeo do internacional português a assinar contrato com o clube. Francisco Trincão deixa o Sporting por 40 milhões de euros. Na Arábia Saudita, o jogador português vai receber um ordenado anual líquido entre os 11 e os 12 milhões de euros, 4 vezes mais do que ganhava no Sporting. O clube de Alvalade também já confirmou a transferência através de comunicado. Laura Figueiredo, regresso com uma síntese de notícias às 7h30. Até já, Laura. Até já.